existência. É perceptível que, embora todos os cristãos queiram salientar ter uma vida abundante, a vida de alguns não condiz com tais afirmativas. Não podemos conceituar esse estilo de vida com apenas riquezas materiais, como talvez fosse natural imaginar por aqueles que ainda não foram impactados pelo novo nascimento. João 3,3. É muito fácil se identificar como cristão sem as premissas básicas do puro cristianismo, com uma vida aparentemente próspera e totalmente ausente daquilo que se entende por abundância em Cristo. Então, o nosso introito é mostrar que nem tudo aquilo que se imagina abundância, teologicamente, espiritualmente, o é. Porque a verdadeira abundância está na descoberta ou no encontro que nós temos com Cristo. Quando você tem um encontro com Cristo, quando nós temos um encontro com Cristo, a visão muda, a maneira de ver as coisas muda, a maneira de conversar muda, a maneira de se comportar no mundo, tudo muda quando temos um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, nós encontramos a verdadeira prosperidade. Estava lá na Sociedade Bíblica esses dias, vendo umas Bíblias, e passou uma senhora para mim e olhou que eu estava com a Bíblia. Eu disse: olha, esse aqui é o livro da prosperidade, esse aqui é o livro da abundância, esse é o livro das grandes revelações de Deus. Quer se dar bem na vida, leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque uma grande porta vai se abrir e você vai enxergar longe, muito mais do que um filósofo na ponta dos dedos dos seus pés. Mas quando você tem um encontro com Jesus, você se inclina e de joelho você enxerga muito mais. Aleluia. Então veja, qual é o conceito de abundância que eu posso dizer para os meus irmãos, para a igreja, para aqueles que me cercam? É o conceito da presença de Cristo na nossa vida. O segundo parágrafo diz que a abundância em Cristo reúne um conteúdo que não se adquire nos bancos das universidades e muito menos nas filosofias humanas. Tal conhecimento é oriundo do Espírito de Deus e carece de uma profunda experiência com Cristo. A decisão de uma firme permanência e crescimento na ciência de Deus gera um comportamento que difere fundamentalmente dos homens e mulheres naturais. Veja que aqui nós estamos focando a espiritualidade, a vida com Cristo, a vida pautada com as revelações das Sagradas Escrituras. E aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo delineia com precisão esse crescimento e essa visão, porque ele diz: aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E aí vem o versículo seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ora, a visão e a amplitude que toma a mente, o coração da vida do homem e da mulher que teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Pois, assim sendo, nós temos condições de defender e de viver uma vida abundante, mas de uma forma diferente daquela que o mundo pensa. A abundância que falamos aqui não é aquela abundância de Lucas capítulo 12, que o homem diz: ó minha alma, come e bebe e folga, porque você tem bens preparados para muitos anos. Mas louco, hoje
te pedirão a tua alma. O que você preparou, para quem será? Veja que a voz o chamou de louco, porque o conceito de abundância para ele estava errado. O tópico 1 fala do conceito de abundância na vida cristã. E aqui, dentro desse tópico número 1, nós discorremos 3 pontos importantes. Também citamos aqui 2 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, quando o apóstolo Paulo teceu uma definição clássica para esse tipo de abundância. Veja o que ele diz. Olha só o que Paulo vê como abundância na vida espiritual. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, mas eis que vivemos. Como castigados e não mortos. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Não é uma aparente contradição? Como nada tendo e possuindo tudo. É o conceito espiritual da abundância. A abundância da vida cristã precisa ser pesquisada, estudada, vivida. Mas para que tenhamos uma definição clássica, a nossa própria vida deve estar mergulhada, inserida nesse rio, que é o rio de Deus. Assim sendo, definir a abundância não é tão fácil assim. Assim como às vezes achamos que definimos o amor, mas não é tão fácil assim. Achamos que sabemos definir perdão, mas não é tão fácil assim. O conceito de abundância é muito mais do que aquilo que comumente se pensa. Aí você olha, por exemplo, Bill Gates, Silvio Santos, família Matarazzo antiga em São Paulo. Esses homens eram prósperos. Será? Será? Porque se você olhar a prosperidade no sentido monetário, mas as pessoas às vezes não conseguem nem gozar daquilo que lutaram tanto para ter temporariamente, porque lutam tanto pelo dinheiro e depois pagam tanto para se proteger. E quando estão prestes à morte, dinheiro nenhum pode lhes dar aquilo que eles achavam que esse dinheiro lhes daria. Então, veja, eu não estou falando que o dinheiro é coisa errada ter. Eu estou falando que a abundância está acima disso. E os bens materiais passam a ser nossos servos e não nossos senhores. Quando o dinheiro for o teu senhor, quando os teus bens se tornarem os teus senhores, aí o negócio está ruim. Porque eles estão aí para serem os seus servos. Aleluia. Aleluia. Porque o teu Senhor é Deus. Aleluia. Na tua vida e na minha vida. Mas a expressão perisson, está aí na página seguinte, a expressão perisson, página 17, é uma palavra grega que significa muito, muito bem, além da medida, mais, supérfluo. Uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Nós temos uma palavra nos evangelhos que fala de dai, Jesus fala, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu sempre cito, e aqui convém falar mais uma vez, do exemplo do saquinho de pipoca. É impossível você comprar um saquinho de pipoca e não cair pipoca no chão.
Pipoqueiro pega a pipoca, joga a pipoca, soca a pipoca e faz assim com um saquinho. E como se estivesse implorando, saquinho, abra-se mais para que eu coloque mais pipoca em você. E depois joga um pouquinho. Quando você pega a pipoca, o que acontece? Sempre cai uma no chão. Sempre cai uma pipoca no chão. O que é isso? É a medida recalcada, sacudida e transbordante que sobra. Essa é a visão da abundância. Quando você tem uma vida abundante, você não vai ficar por aí pedindo emprestado. Pelo amor de Deus. Claro, lá uma vez ou outra, mas você não vai ficar a vida inteira pendurado no cartão de crédito, pendurado aqui, e pelo amor de desespero. Não, é o contrário. Você vai ter para emprestar. Não porque o dinheiro é o seu senhor, mas porque Deus está contigo. Você pode passar por pequenas provas, pequenos períodos de prova. Isaac passou, Abraão passou, Jacó passou, Jó passou. Mas isso era só para que eles crescessem. As provas de suas vidas transformaram-se em molas propulsoras para que eles pudessem crescer. Se você como servo de Deus e serva de Deus, acredite que as provas da sua vida, as lutas da sua vida são apenas molas para te jogar mais para o alto, para você enxergar mais e para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Então acontece o perissom, perisseuo, mais que o suficiente. Quer uma prova disso? Os discípulos pescaram e não apanharam nada, nem um peixe. Eram pescadores experientes, eram pescadores peritos, sabiam onde estavam os peixes. Não pescaram nada, mas eles tinham o costume de pescar. Só que naquela noite, naquele tempo de pesca, Deus queria prová-los. Jesus chega na praia, estavam arrumando as redes. E não tinha apanhado um peixinho. E a hora que Jesus falou para ele jogar a rede, não era hora de pescar. Os pescadores sabiam. Aquilo não era hora de pescar. O mar, naquela ocasião, não estava para peixe no sentido natural. No sentido natural, com essa pandemia, o mar está para peixe? Não está mesmo. É empresa que fecha, é gente falindo. O mar não dá para peixe. Mas aí vem o Senhor Jesus e diz: ei, lança a rede, lado direito. Eu cheguei, vocês precisam da minha instrução. Vocês precisam da minha orientação. Aí Pedro disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira. Sabe, a gente, em outras palavras, não é acostumado a pescar, né, Senhor? E peixe da noite, né? Mas é a noite inteira pescando. Agora aqui, você está vendo alguém pescando aí? Quem está pescando? Se o mar estivesse para peixe, o pessoal estava pescando. É. Mas o Senhor diz, Pedro diz: mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Sobre tua palavra eu lançarei a rede. E eles lançaram a rede e o barco quase afundou de tanto peixe. Eles tiveram que repartir com os outros. Que é isso? É a abundância de Deus na sua vida. É. Deus vai te dar tanto, que você não vai ficar brigando por causa de míseros trocados, por causa disso ou daquilo. Emprestei para esse, não pago, não sei o que. Não. Acredite na bênção de Deus sobre a sua vida, porque quando isso acontecer, as pessoas olharão para você e vão falar: aquele homem é abençoado, aquela mulher é abençoada, aquele casal é abençoado, aquele pastor é abençoado, aquele irmão é abençoado. Porque eu creio assim, ó. Se a bênção de Deus está na minha vida, na tua vida, as pessoas que se aproximam de você são abençoadas. Cheguei na Editora Vida hoje, porque eu creio que a bênção de Deus está sobre a minha vida, assim como creio que está sobre a tua vida. Aí
a menina lá, eu acho que é a gerente, falou, pastor, ora pela gente, a coisa está difícil. Aí eu cheguei lá, minha esposa estava comigo, ela foi com um pouco, mas chegou uma leva de gente naquela editora, e um compra uma coisa, outro compra outra, outro compra outra, outro pega outra e tal, eles nem puderam me atender direito. O que é isso? É claro que sempre foi a gente lá, mas naquela hora que ela pediu para orar, falei, entrou tanta gente naquela editora, é assim que acontece. A bênção de Deus sobre a sua vida, onde você chega, você leva a bênção. Você leva prosperidade, você leva alegria. Aleluia, você gera inspiração para o outro. É uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Deus vai abençoar seus amigos, seus vizinhos, sua parentela e por aqueles que você orar, porque Deus está contigo. Deus te chamou para a grandeza. E tudo isso é por causa da presença dele na sua vida. Agora, vai acontecer momentos, na minha e na sua vida, nós vamos passar por algumas lutinhas. Vamos passar por algumas dificuldades. Abraão, por exemplo, teve uma luta tremenda lá no Egito. Levaram a Sara dele lá para o Egito, lá para o palácio do faraó, mas Deus estava com Abraão, por causa de uma escorregadela dele. Depois ele escorregou de novo, com Abimeleque, sabe? E foi assim, mas Deus estava com ele, porque à medida que o tempo vai passando, nas nossas próprias escorregadelas nós vamos crescendo em Deus, porque o Espírito de Deus está aqui, é o árbitro dos nossos corações. Então veja bem, perissom, fale comigo, perissom para a tua vida. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente mais. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é isso? Eu não entendo. A minha perspectiva, minha compreensão é pobre para compreender esse infinitamente mais. Aleluia. E Paulo diz, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais do que? Mais do que? Olha o que diz o versículo seguinte. Mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Irmãos, esse versículo aqui é uma bomba espiritual. Esse versículo aqui é um boom dentro da sua vida. Porque isso aqui não é Lutero que está falando, não é o Calvino, não é o Arminio. Isso aqui não é o Edir Macedo. Não, isso aqui é Paulo que está falando. Isso aqui é Paulo. Paulo é bom, Sérgio? Aqui é Paulo que está falando. Ele está dizendo que Paulo é bom. Agora pergunta qual é o nome dele, né? Então, meus irmãos, a questão aqui é esta: Deus é poderoso para fazer. E essa palavra fazer, que está em Efésios capítulo 3, versículo 20, e também, eu acho que é no capítulo 1, quando o apóstolo fala que nós somos feituras suas, feituras, o fazer, o feitura, aqui tem um significado muito grande, porque, deixa eu ver aqui, é 1:10, eu não consigo ver qual que é o versículo agora, que fugiu, mas é a mesma expressão de feitura, e a expressão aqui é a palavra poiel. Poiel, que pode ser também poema, no grego. Poiel ou poema. Que é o ato daquele artesão. O artesão é um artista extraordinário, aquele que faz, que constrói, e aquele que inventa, engendra.
de acordo com a sua inspiração, de acordo com a sua capacidade. Poiel, poema. Essa palavra poiel, que foi trazido como poema, quando Paulo diz que nós somos feituras suas, a palavra no original ali é que nós somos os poemas de Deus. E um poema, não dá para deixar um poema passar em branco, porque um poema é uma coisa bela, maravilhosa. Por exemplo, das poesias surgem as músicas, das poesias vêm as músicas, das poesias surgem as grandes canções. Então poema é uma coisa que nos chama a atenção. Eu sou de uma época que às vezes os irmãos vinham à frente e recitavam um poema, recitavam uma poesia. Mas diz aqui que nós somos os poemas de Deus, mas também temos a expressão do fazer, como o trabalho de um artesão, que passa a ser uma extensão daquilo que nós chamamos na hermenêutica de ponte, do verbo bará, que é o verbo criar. Bará, criar. Bará, chamar à existência aquilo que não existe. E aqui diz que Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Além daquilo que pedimos ou pensamos. O que é isso, pastor? É isso que eu considero vida abundante, porque a vida abundante é exatamente a expressão de fé que uma vez foi dada aos santos. É a fé que brota em nossos corações. Porque se você não tiver fé, você não faz nada. Você não vai a lugar nenhum. A fé, cientificamente falando, é importante até para viver mais. Quem tem fé, vive 29,9% mais do que aquele que não tem fé. Dizem as estatísticas. Até para isso. Então veja bem, se você acredita, agora, você acredita em quê? Você acredita na ação de Deus, no chamado de Deus, na vocação de Deus, na precisão de Deus, naquilo que Deus colocou na sua vida para ir avante. Então veja, Deus te chamou para fazer coisas grandes, e você não tem o direito de passar por essa terra sem colocar para fora a grandeza que Deus colocou na sua vida. Aleluia. Então veja, esse é o conceito de vida abundante. E aqui no parágrafo abaixo aqui, na página de número 18, no penúltimo parágrafo, eu pergunto, o que é vida abundante? Então aqui é mais uma definição do sentido espiritual. Porque aqui eu digo o seguinte, em primeiro lugar, a abundância espiritual é espiritual e não material. A abundância que estamos falando é espiritual e não material. Porque tem gente que pode ter até, como disse anteriormente, abundância material. Mas tudo se resume na materialidade dele. Os seus bens tornam os seus deuses. Então, quando você tem abundância espiritual, você tem os bens. Deus lhe dá os bens. Mas quem domina a sua vida é Deus, e não os seus bens. Então, veja bem. Em primeiro lugar, a abundância é espiritual e não material. De fato, Deus não está muito preocupado com a circunstância. Olha isso aqui, preste atenção no que está escrito aqui nesse parágrafo. Deus não está muito preocupado com as circunstâncias físicas de nossas vidas. Ele nos garante que não precisamos de nos preocupar com o que vamos comer ou vestir. Mateus 6, 25 a 32, Filipenses 4, 19. Por que estáis preocupados com comer, com vestir, com beber? Então, veja, essa é uma experiência bem diferente da vida material. Então, bênçãos físicas pode ou não ser parte de uma vida centrada em Deus. Bênçãos físicas pode ser ou não de Deus. Nem a nossa riqueza ou pobreza é uma indicação certa da nossa posição com Deus. Você só pode ser rica, material, mas isso basta olhar o mundo.
Olha o que Salomão disse. Salomão tinha todas as bênçãos materiais disponíveis a um homem. Salomão foi um homem mais rico da terra da sua época. E ainda achou tudo insignificante. Eclesiastes 5, 10 a 15. Dei uma lida lá depois. Eu vejo aqui. Aqui mostra a realidade espiritual da abundância para a nossa vida. Não significa que Deus não dá. Não significa que Deus não te abençoa na vida material. Mas primeiro você tem que ter abundância espiritual. De repente, espero que esse não seja o teu caso. De repente, Deus não te chamou para ter muitas posses. Ele te chamou para ter só uma porção. Porque Ele te conhece. Ele sabe da sua estrutura. Mas você vai ser feliz com aquilo que Ele te deu. Você vai ser feliz, vai ser abençoado. Você vai ter a bênção, vai ter alegria. Você não vai ficar preocupado, se desgastando com coisas de só menos importância. Então veja bem. Essa é a abundância espiritual. Em segundo lugar, aqui no último parágrafo da página 18, a vida eterna, que é mais importante do cristão. Em segundo lugar, a vida eterna, que é a vida mais importante do cristão, não é determinada pela sua duração, mas por uma relação com Deus. É por isso que quando somos convertidos, recebemos o dom do Espírito Santo, diz que já temos a vida eterna. Então, a vida de um cristão não está relacionada com o tempo, porque tem gente que vive pouco tempo. O que dizer dos mártires do cristianismo? O que dizer de pessoas que morreram tão novos? David Brainerd, por exemplo, e tantos outros, que partiram para a eternidade, mas cumpriram sua missão. Então, a questão fundamental é você ter essa esperança eterna, é você ter Deus dentro de si. Porque quando você tem Deus dentro de si, você vai compreender exatamente que a sua passagem por aqui é temporária. Você não está preso, grudado. Eu vejo às vezes alguns cristãos ficarem desesperados com uma partida de entes queridos. Tudo bem, chorar não é errado. Mas tem gente que faz escândalo. Tem gente que você vai no velório e você, meu Deus, mas a pessoa não é cristã? E ela desmaia. Não compreende nada a respeito do outro lado da vida. Não compreende nada. Mas graças a Deus que você está aqui, entende o que é espiritualidade, o que é vida eterna e o que é abundância. Se você é abundante em Cristo, você sabe. E o outro lado é muito melhor. E por último, a vida de um cristão gira em torno de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Antes crescer na graça e no conhecimento. Isso nos ensina que a vida abundante é um processo contínuo de aprender, praticar, amadurecer. É um processo de crescimento, bem como de falhar, recuperar, ajustar, resistir e superar, resistir e superar, porque em nosso estado atual, vemos como em espelho obscuramente. Então veja bem, aprender, praticar, falhar, tropeçar, cair, levantar, essa é a vida cristã. Porque você não vive a sua vida cristã sem dar um tropeço. Não é para dar. Mas quem nunca tropeçou aqui? Quem nunca tropeçou depois que se converteu? Eu sempre pergunto, quem nunca mentiu depois que se converteu? Apesar de que a mentira é um pecado igual ao adultério, dá inferno igual aos outros. E às vezes a gente acha que só determinados pecados dá inferno. E não há mentira, mas Deus colocou tudo dentro da igualdade. Murmurar, mentir, fornicar, cobiçar, pensar mal aqui. Tudo isso é pecado. Entende? Tudo isso é pecado. E quem não tropeçou? Mas você está aqui porque o Espírito Santo te despertou. Ele diz, olha, você errou.
Você escorregou. E você, o Espírito, aí você vai, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor vai lá e apaga. Não fica lançando em rosto. Nós, seres humanos, às vezes somos malvados, né? Ficamos lembrando a vida inteira do pecado de 1900 de Guaraná com rolha. Ficamos lembrando a vida inteira do erro lá do passado, não sei o quê. Aquela coisa toda. Esposa, às vezes, que fica lembrando de coisa que o marido já esqueceu, mas ela guarda. Aí, quando dá uma oportunidade, há 40 anos você falou aquilo. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Ô marido, peraí, meu filho. Corre. Pois é, corre Tibum, disse que Deus pegou todos os nossos pecados, colocou dentro de um saco e foi lá no alto mar e jogou tudo lá. E veio aqui na praia e colocou uma plaquinha escrita: é proibido pescar. Pronto. Deus é assim. Ele não fica lançando em rosto. Porque se você se arrepende, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É isso que diz a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. 1.2, abundância de milagres cotidianos. Então eu falei aqui, nesse tópico 1, o conceito geral da abundância espiritual. Para desmitificar um pouco aquela visão errada que muita gente tem. Existem igrejas por aí, ou associações com o nome de igrejas, cujo foco é esse. Se você não prospera materialmente, Deus não está com você. Errada, essa teologia está errada. Eu estou falando de uma abundância espiritual que lhe dá condições de ter uma visão diferenciada. Então veja bem, abundância de milagres cotidianos é uma outra abundância que acontece sempre. Milagres, o que são milagres? Coloco aqui, milagres são intervenções de Deus que a ciência humana não pode dominar, sem explicação natural. São intervenções sobre o natural. Sem percebermos no dia a dia, existem vários milagres que acontecem conosco. Aí eu coloco aqui, abrir os olhos, estar consciente, poder levantar e contar todos os nossos sentidos, ter uma família para nos ajudar na vivência diária, sabe? Os acontecimentos que promovem a vida e também a morte. Então veja, é um milagre de poder respirar. Às vezes eu fico olhando esses artistas que não têm mão, não têm pé, e eles pintam com a boca. E fazem coisas que eu fico assim, falei, meu Deus, mas como é que pode? Pintam com a boca, pastor Guinaldo. E fazem quadros maravilhosos, fazem obras maravilhosas. E a gente olha para eles, estão felizes da vida. E a pessoa tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, e tem tudo, e fica, ai, quem me dera ter um emprego, quem me dera que alguém me desse alguma coisa para fazer. Vai abrir o olho, pelo amor de Deus. Vai olhar para o sol e aprender com ele, vai olhar para o grilo e aprender a acreditar nas coisas, vai olhar para o passarinho, como diz o Júnior ontem aqui, diz que eu falo dos passarinhos, vai olhar para os passarinhos e aprender um pouco com eles, vai olhar para a formiga e aprender com ela. Se você quer ser cigarra a vida inteira, meu filho, é que a cigarra não dá certo, né? A cigarra canta, e depois, quando vem a luta, mas a formiga trabalha, e vocês sabem a história da formiga e da cigarra. Bom, então, a questão fundamental é que os milagres cotidianos te acompanham. Você pode dizer, você poderia dizer hoje, você teria algo para dizer de algum milagre que aconteceu com você hoje? Quantos teriam um milagre para contar hoje? Olha aí. Significa que você acredita, você crê. Às vezes acontecem umas coisas assim tão estranhas, mas nas coisas estranhas está um milagre. Você se atrasa, chega no emprego atrasado, murmura e tal. Era Deus te livrando. Um dia, eu vim para a igreja,
Parei aí em frente à igreja, aquela igreja católica ali, já estava quase chegando aqui na igreja. E me deu um toque no coração, para o carro, vira e volta, lá por trás vem. Aí eu parei, não sei quem é que estava comigo. Parei, já quase chegando aqui, virei, subi, voltei por aqui, cheguei por aqui, e estava comigo. O que está acontecendo contigo? Eu não tenho explicação. Eu não tenho explicação. Eu fiz isso, está feito. Então, quer dizer, quando você olha para o Antigo Testamento, tem alguns profetas que se você trazê-los para o dia de hoje, você vai observá-los como loucos. Como é que pode esse profeta fazer uma coisa dessas? Como é que pode esse profeta ter? Se você olha para Oséias, então misericórdia. Oséias. Isaías também, nem vou falar o que aconteceu, mas Isaías capítulo 20 me deixa doido. Eu disse esse capítulo, como é que esse profeta teve coragem de fazer isso, falar que é Deus que falou? Certo? Então, existem umas coisas que não tem lógica, mas é Deus fazendo aquilo que está além da razão humana, além da capacidade humana, além daquilo que o homem pensa que pode ser real. Aleluia. Todos os dias, Deus realiza um milagre na sua vida. Existem alguns milagres que você vê e pode testificar. Agora, existem grandes milagres que você não vê e Deus realizou. É mais ou menos parecido com Balaão. Deus fala para Balaão. Deus prova Balaão, porque você estuda ali o Balaão. Uma hora Deus diz para não ir, outra hora Deus diz para ir. Certo? Essa é a história do Balaão, em Balaque. Aí vai. E quando ele vai, ele pega a sua mula, que está acostumado com ela. Chega lá na estrada, o anjo na frente da mula. E Balaão surra a mula. Surra aqui, ela vai para lá e vem para cá. Até que a mula fala, mas como é que você está me batendo tanto assim? A mula fala, ele não entende. Mas o anjo estava ali. A mula livrou o Balaão. Porque a mula enxergou e Balaão não viu. Quando chega a esse ponto, irmão, eu às vezes sou desconfiado com esses bichos que eles veem coisas que a gente não vê. Tem uns dias aí que os cachorros começam a dar uns latidos. Eu falei, que coisa. Tem alguma coisa que eles... E esses animais, eles ensinam algumas coisas. Quando veio aquele tsunami lá na Ásia, os animais que estavam embaixo sumiram por lá para as alturas. Deixaram a praia e foram para as montanhas. Eles entenderam, interpretaram, ouviram o som. Mas o homem que é inteligente ficou lá e morreu. Então, a gente precisa entender essas coisas. Estou dizendo isso porque todos os dias tem coisas novas para a gente aprender com Deus através dos milagres visíveis e invisíveis. E eu estou convencido que tem mais milagre invisível do que visível. Por isso aqui o tema é abundância de milagres cotidianos. Aleluia. E depois no ponto seguinte aí, página 20, eu falo um pouquinho da fé. Eu já escrevi para os irmãos. É claro que o milagre é acompanhado da fé. Ou é a tua fé ou a fé de outrem, que ora, que intercede, e Deus entra com providência. Às vezes você está em certas crises. Crises existenciais, crises psicológicas, crises da situação, crise da idade. Eles dizem aí que tem uma crise dos 40 para os 50, e eu, graças a Deus, nem percebi essa crise. Se tiver... que como chega 40, vai chegando 50, ele olha o que já fez, o que tem para fazer. Aos 50 está lá dizendo, bem-vindo, amado meu. Aí você passa dos 50 aos 60, oi, venha logo. Quer dizer, é sempre essa coisa. E essas idades chegam logo. Aí quando você chega nos 40 anos, você olha para trás, o que eu fiz? E olha para frente. Quanto tempo eu tenho? Não é brincadeira não, se você começar a parar a pensar nisso aí, quanto tempo eu tenho daqui para frente? Que eu já fiz. Então o homem de 40 anos diz que tem uma crise, que é a crise do homem de meia idade. A crise do homem de meia idade, certo?
Aí, aí você fica, como diz, você fica a pensar, meu Deus, então, como passar por essas crises? Existe a crise também da mocidade, da adolescência. Existem algumas crises. Tem gente que fala que tem crise nos 10 anos de casado. Eu sei que eles arrumaram crise demais. Mas graças a Deus que se você está em crise, você aprendeu a tirar o S da crise. Aí você escreve a palavra crise. Aí você vai lá e tira o S. Aí você aprende a criar. Hã? Crise. Não, você tira o S, aí fica crie. Tira o S, aí fica crie. Aí você aprende a criar no meio do nada. Aí você vai começar a entender o que é o haja de Deus, conforme as irmãs cantam aqui no Elberite. O haja de Deus, você vai começar a entender exatamente essa palavrinha que nós falamos aqui, a respeito do poel de Deus da sua vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais no meio das suas crises, no meio das suas dificuldades, no meio das doenças. Quando o homem diz que não tem jeito, Deus entra com providência, porque Ele é Deus na sua vida. É a fé. A fé. Não a fé do pensamento positivo, mas a fé do milagre. A fé que uma vez foi dada aos santos. A fé como fruto, a fé para a salvação, a fé como dom. E 1.3, a abundância de paz interior. A paz é uma das prerrogativas mais importantes do ser humano. Já pensou se você conseguisse comercializar a paz? Vender um pouquinho de paz, um fluido de paz, um pedacinho de paz. Você ia ser o homem mais rico do mundo. Porque o que as pessoas mais querem na vida é paz. Se pudesse comercializar a paz, como seria o mundo? Você vê, olha, eu estou vendendo paz. E não, talvez até apareça isso, porque estão querendo vender lote na Lua, terreno na Lua. E tem gente já comprando passagem, viajando para a Lua. Certo? Não duvido que daqui uns dias uns crentes vão querer fazer umas viagens para a Lua. Eu quero é viajar para o céu. Para a Lua, na verdade, nem para o céu eu preciso ir, porque o céu já está aqui. Eu vou para lá porque lá é o meu lar eterno, mas o céu já está dentro de mim, porque o reino de Deus está no meio de vós, dentro de vós, diz o Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, a paz é o fruto do Espírito. A paz é o shalom, e essa paz aqui é a paz abundante, porque o shalom é paz com Deus, paz interior, paz no bolso, paz na terra e paz com o próximo. É uma paz abundante. Eu sempre digo da expressão loaretes, literalmente significa não terra. Habitar na terra e não poder usufruir das benesses da terra. Habitar na terra e não poder comer do fruto. Isso é loaretes, ausência de paz no pensamento judeu. Mas o pensamento da paz que está em você é aquela paz tão abundante, porque por causa da paz, da presença de Deus, dessa abundância, você tem tudo. Você tem tudo. Então veja, abundância de paz interior. Depois nós temos o tópico 2, página 23, que fala da graça. Abundância da graça. Essa palavra graça, paz, alegria, são palavras trigêmeas. Graça, paz e alegria caminham juntas na mesma direção. Aqui diz que graça é a única palavra que abrange todas as riquezas que encontramos em Cristo. Eu tinha um professor no seminário, 40 e tantos anos atrás, que dizia a seguinte definição de graça: graça é a manifestação real do amor de Deus a homens pecadores que nada merecem. Graça é a manifestação real do amor de Deus a homens pecadores que nada merecem. A graça de Cristo, a doce graça de Cristo. A graça de Cristo produz paz. Efésios capítulo 2, versículo 8, tem lá a definição: pela graça sois salvos mediante a fé. Graça é o dom de Deus, é a dispensação de Deus, é um período que Deus abriu na história. Quando você estuda as dispensações, olha, inocência, período que o homem estava no Éden antes de pecar. Consciência, período em que o homem passou a ter consciência do pecado.
Governo humano, quando os homens construíam seus zigurates, aquelas coisas grandes, aí você tem até lá, Gênesis capítulo 11, tem aqueles grandes homens. Depois você tem a dispensação da promessa ao patriarcal, aí você tem Abraão, Isaac, Jacó, a dispensação dos patriarcas. Tudo isso é um tempo que Deus construiu dentro do tempo para o homem. E nessa época não tinha Bíblia, nessa época não tinha livro, nessa época não tinha essas bibliotecas, você não tinha Bíblia como nós temos hoje. Você pega a Bíblia, 66 livros, dividido em versículos, até com nota de rodapé. E tem gente que, como eu disse aqui na aula, pensa que a Bíblia é como se fosse assim, alguém estava andando em determinado lugar e de repente caiu um livro do céu. Ele olhou e disse, meu Deus, um livro caiu do céu. A Bíblia pronta, traduzida. E aí da João Ferreira de Almeida, mas Deus é bom demais. Tem gente que pensa desse jeito. Tem gente que pensa assim. É uma coisa terrível. Então nessa época não tinha Bíblia, não tinha texto escrito. Não tinha nada do que nós temos hoje, mas os homens eram os referenciais de Deus, eles eram as epístolas, eles eram a revelação de Deus, e por onde eles passavam deixavam a marca, porque cada homem era a extensão de Deus, cada mulher era a extensão de Deus, era a dispensação patriarcal. Depois, e que é isso? Um tempo que Deus trata com o homem. Depois você tem a dispensação da lei, né? Deus chama Moisés, e aí você já tem um texto escrito, você tem a Torá. A partir de então, você começa a ter o texto escrito e a revelação do que acontecera anteriormente, que Deus deu a Moisés. Que Moisés é atribuído a Moisés o Pentateuco. Moisés escreveu o Pentateuco com a ajuda final lá de Josué, no finalzinho de alguns textos, né, de alguns livros, segundo o que diz a tradição e os teólogos. Aí começa o texto escrito na dispensação da lei. E o tempo vai passando, é uma maneira diferente que Deus trata. Porque se você pega, por exemplo, a dispensação patriarcal, Deus trata de uma forma. Vem a lei, tem muitas coisas escritas, normas, para a saúde, para a prosperidade, para o governo. Depois da lei vem a graça, que é uma outra dispensação que difere fundamentalmente da dispensação da lei, que já é a sexta dispensação. E nós já estamos quase 2000 anos nessa dispensação. Isso é a graça. E como é que veio a graça? A graça veio através de Cristo. A lei através de Moisés, mas a graça veio através de Cristo. O que é a graça? É a salvação de Deus, a libertação e a abertura de porta, é a revelação real de Deus, é Deus lhe dando condição, capacidade, visão, revelação, para que você tenha um encontro real com Ele e saiba entender que a verdadeira abundância é ter Cristo na vida. Glória a Deus. Abundância de graça. E depois nós temos no tópico 3, página 25, abundante presença de Deus. Aqui, irmãos, é maravilhoso, porque nós dizemos assim, não podemos imaginar na vida abundante, não podemos imaginar a vida abundante sem a presença de Deus. Aliás, sem Ele, nada se torna abundante na vida de ninguém. Mateus 18, 20, Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. 2 Coríntios 6,16, diz que Deus anda no nosso meio. Deus está conosco, Deus anda conosco, Deus fala conosco, Deus anda através de nós. Então, Deus completa toda a nossa felicidade e satisfação quando temos a sua presença. Quando a pessoa ainda não teve um encontro com Deus, sua vida é apenas aparência, porque não pode lidar com a sequidão de sua alma por si só. Tem gente que está seca, pessoas secas, não conseguem, elas fingem que estão alegres, sorriso amarelo, sorriso seco, mas só um pisãozinho no pé, ele já pisa na sua garganta. Igual aquele caso que eu contei, entrei no ônibus, fui brincar com um cobrador, meu Jesus, brinquei com o diabo sem querer, só porque eu falei uma palavrinha assim, sabe, na época que tinha um cobrador,
Ele começou a xingar desde a minha avó, minha bisavó, e foi xingando. O cara estava fervoroso, e foi xingando. E eu falei, moço, pelo amor de Deus, me perdoe. E ele foi xingando, não, e pá, e parecia aqueles italianos encapetados. Que tem uns abençoados, mas tem uns também que é capeta puro. Eu encontrei um desses lá em Merano, né, André? Fui dar. Buongiorno, va bene? Ele me mirou assim, fechou a cara. Ficou mais feio que o diabo e foi embora. Às vezes a gente encontra com as pessoas assim. Né? E aquele cara me xingando. Quer dizer, querendo me provocar, estava indo para a igreja. Sabe? E ele cutucando. Falei, sabe uma coisa? Vou sair desse ônibus e pegar outro. Eu desci do ônibus, peguei outro ônibus. E o cara que estava atrás de mim comprou abrigo. Falei, eu, hein? Estou fora dessa. Então, existem pessoas que, lamentavelmente, a sua alma é seca, a sua alma está ferida, a sua alma está doente, e eu tenho que orar por aquela pessoa. Doraci falou um negócio ontem aqui, no culto, eu fiquei impressionado. Ela falou, você vê um cachorrinho magro, roendo um osso, não vai tirar o osso dele não, porque ele vai avançar e você vai acabar com você. É? Mas você vê esse cachorrinho magro, dá um filé mignon para ele. É diferente as coisas. Então, às vezes a pessoa só tem aquele osso mesmo. Só tem aquele osso. Uma vez um obreiro foi filiar-se a uma igreja, um ministério grande, esperando um elogio do pastor presidente. O pastor presidente olhou para ele e falou para os irmãos, vamos dar um osso para esse irmão roer. E ele teve coragem de continuar na igreja. Quer dizer, era Deus provando ele, que o pastor não vai falar um negócio desse, né? Mas falou desse jeito, vamos dar um osso para ele roer. Então, a questão toda é a seguinte, mas depois veio o filé mignon, veio a picanha, certo? Não tinha osso coisa nenhuma. Era só aquela palavrinha. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha que palavra. Olha que palavra que você precisa compreender. Então aqui eu estou argumentando que a presença de Deus dá condições para enxergar longe, para ver as coisas. E Jesus nos garantiu a sua presença. 1 Coríntios 3,16. Aleluia. Porque, João 14, 23. E disse Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará. E viremos para ele, faremos dele morada. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mateus 18, 20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Presença de Deus. A presença de Deus na sua vida é que vai fazer a diferença em muitas coisas. A presença de Deus na vida de Moisés, em sua missão em tirar o povo do Egito. Não tenho tempo para falar disso. Mas medite como Deus estava com Moisés. Como Deus estava na vida de Moisés. Tanto é que depois que Josué assumiu, ele diz, olha, se Deus estiver contigo da forma que esteve com Moisés, pode contar conosco. Tão somente que o Senhor esteja contigo. Aí é a grande diferença. Nós temos outros exemplos da antiga aliança. A presença de Deus era tão evidente na vida de Abraão, por exemplo, que até os pagãos em torno dele reconheciam as diferenças entre suas vidas e a dele. Abimeleque e Ficol disseram, Abraão, Deus é contigo em tudo que fazes. Já pensou? A pessoa chegar para você, Gênesis 21, 22, Deus é contigo em tudo que fazes. Deus é contigo em tudo que fazes. Você tem fé para falar isso para o teu irmão? Você tem fé? Então fala, Deus é contigo em tudo que fazes. Deus é contigo em tudo que fazes. Que é isso? É a abundância de Deus. Deus te faz prosperar. E às vezes você nem vê o que está acontecendo, mas as pessoas olham e veem. É isso, irmãos. Conclusão. Capítulo 2 fica aí como dado. Mas olha a conclusão. Viver uma vida abundante é trazer dentro de si o melhor da vida, isto é, Cristo em nós, esperança da glória.
Talvez seja difícil escrever em palavras, mas é necessário que aqueles que nos observam, tenham consciência de que somos totalmente diferentes dos anseios da vida. Paulo escreve que seu desejo seria partir para estar com Cristo, porque isso era muito melhor, Filipenses 1:23. E que a única razão de permanecer aqui era a obra de Deus. Portanto, enquanto estamos aqui, vivamos esta vida abundante que está dentro de cada um de nós. Vivamos os milagres cotidianos, vivamos a paz interior, a abundante graça de Deus e a sua constante presença em nossa vida, que foram os tópicos que nós estudamos nessa lição. Deus abençoe a sua vida. Você foi chamado para a abundância. Essa foi a primeira aula do nosso irmão. Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus pela aula de hoje. Glória a Deus. Aproveitando a presença do pastor André, quero convidá-lo a fazer esta oração em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, para os irmãos. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, onde podemos, ó Deus, ser instruídos na tua palavra, na tua orientação, para não ficarmos, ó Deus, vivendo uma vida miserável neste mundo, para não ficarmos, ó Deus, comendo somente das migalhas que caem da mesa, mas que possamos viver a vida abundante que o Senhor tem preparado para nós, dentro de uma realidade espiritual que é muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pai, continua dando graça ao teu povo, à tua igreja, discernimento espiritual, para receber, ó Deus, e colocar em prática na vida cotidiana a palavra recebida, a instrução recebida, a revelação recebida, que possamos ser sensíveis à tua voz, que nos dirige, que nos guia para os pastos verdejantes, Senhor, para vivermos essa vida abundante que o Senhor nos prometeu. Nós agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Poder sentar só mais um momento, meus irmãos. Programação de amanhã, terça-feira, 31/8/2021. Abertura, pastor Paulo Sérgio Macedo. Aí tem louvor congregacional, a Alessandra tem um grupo de pessoas aí, leitura bíblica, apresentações para o ofertório amanhã. Quem vai louvar, pastor 21? A congregação do Doroteia. Então seria isso. E o ministrante de amanhã será o pastor André. O pastor André será o professor de amanhã, que estará fazendo um resumo aqui do capítulo 3 e capítulo 4. Graças a Deus por sua vida, por sua presença aqui numa segunda-feira, depois de um longo dia de trabalho, mas você está aqui, porque você prioriza as coisas de Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos nos colocar de pé para a bênção apostólica. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Encerrado em nome de Jesus.